E aí, galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, você seu motorista hoje. E a gente vai falar hoje sobre Setembro Amarelo. Por que a gente vai falar disso? Porque começou o mês de setembro também, mas não só por isso. Porque começa o mês de setembro, começa o pessoal a postar, inclusive, muita coisa errada e muita baboseira na internet, e é importante que a gente fale sobre isso, até para passar informações que sejam corretas e ajudar as pessoas de maneira efetiva. O Setembro Amarelo, pessoal, ele não é recente. Ele começou em 1994 nos Estados Unidos, com um casal que perdeu um filho de 17 anos, o Mike Dale, o Mike M, perdão, que era filho do Dale M e da Darlene M. O Mike tinha 17 anos, ele tinha um amor muito grande por carros, né? Ele reformou sozinho um Mustang amarelo, que ficou famoso por causa disso, né? Ele gostava muito desse carro, e com 17 anos ele se matou. E no dia do velório dele, alguns amigos dele fizeram vários cartões com uma fita amarela. Escrito nos cartões que se as pessoas precisassem de ajuda, para procurar ajuda, para não sofrerem caladas e sozinhas e coisas do tipo. Esses cartões se espalharam, virou uma coisa bem maior do que eles esperavam, e a fita amarela acabou virando um símbolo disso. E aí, em 2003, a OMS, ela determina dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E ela usa como cor, né, desse tema, o amarelo Mike, né, o amarelo da cor do Mustang do Mike. E esse amarelo acaba virando símbolo da luta contra o suicídio. E o mês de setembro acaba tendo ações durante todo o tempo para tentar conscientizar pessoas sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem nesse processo é essa caracterização do mês de setembro. E aí, a gente precisa entender que o suicídio é uma coisa séria, é uma coisa grave, né? A gente tem muitas pessoas que sofrem de depressão e outras doenças que desencadeiam suicídio, ou passam por situações sociais que também desencadeiam suicídio, né? Então a gente tem todos esses processos. A gente tem uma média mundial de um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa, né? Então é mais de um suicídio por minuto. É assustador esse número. No Brasil, o suicídio já é a terceira maior causa de morte de jovens, né? Ele só está atrás de acidentes e violências, né? Então é muito também assustador esse dado. Quando a gente pega uma estatística global, em alguns casos esses dados acabam extrapolando essa quantidade, e em algumas faixas etárias o suicídio já é a principal causa de morte. Então, é muito assustador isso. E a gente tem suicídio sendo gerado por diversas situações que a gente às vezes não sabe nem lidar com elas, né? Então, a depressão é talvez a principal, mas não é a única, né? Então, a gente tem vários sofrimentos que podem desencadear um suicídio, como, por exemplo, doenças terminais, desemprego, né? Algum tipo de sofrimento social ou exposição, né? Uma vergonha muito grande, bullying, né? Violências em geral, né? Todas essas situações podem desencadear o suicídio, não somente a depressão, né? Então a gente tem muita gente se matando por atingir um tipo de problema financeiro que ele não sabe mais como lidar com ele, né? Isso é bastante grave. E a gente tem alguns grupos de risco, né? Então, por exemplo, a faixa etária entre 15 e 35 anos, elas
e acima de 75 são as faixas etárias onde acontecem mais suicídio, né? Pessoas que perderam emprego, pessoas com depressão, pessoas que já tentaram suicídio outras vezes, né? O pessoal tem uma ilusão de que quem já tentou suicídio não tenta de novo, né? Então a gente tem isso também. Divórcios, separações também podem desencadear suicídio, né? Um estresse contínuo, seja no trabalho, seja na família, também pode desencadear suicídio. E aí a gente tem uma coisa interessante, que os homens morrem 2 vezes mais que mulheres por suicídio. Em compensação, as mulheres tentam 2 vezes mais que os homens, né? Então quer dizer que os homens, em sua maioria, utilizam métodos mais letais quando vão se matar. E aí, sabendo quais são essas pessoas e como elas podem ser atingidas, é importante que a gente conscientize as pessoas e nós mesmos sobre como a gente pode ajudar, né? E a primeira coisa que a gente não pode fazer jamais é julgar, condenar, né? A gente se acha no direito de criticar o outro, de falar mal do outro, de medir a dor do outro com a nossa régua, né? De banalizar a dor do outro. Ah, mas isso aí é frescura. Ah, mas isso aí qualquer um já passou por isso e tá bem feliz hoje. Você tá querendo aparecer, né? Então, quando a gente age dessa maneira, falando que é falta de Deus, por exemplo, como se a gente não tivesse casos de padres e pastores que cometeram suicídio, que estão em depressão, que tiveram depressão, né? Então a gente precisa entender, inclusive, que são processos muito mais complexos, que são doenças, e que a gente não pode julgar alguém por uma doença, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa entender também que a gente não tem o direito de brigar com o outro. A gente não tem o direito de achar que a dor do outro não é grande o suficiente para ele. Só ele tem a capacidade de dizer o quanto aquilo é doloroso para ele. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Então a gente precisa ter essa consciência também, porque muitas vezes a gente minimiza a dor do outro e a gente posta em redes sociais, né? Igual eu falei que deixa o canal aberto para conversar, mas passa o ano inteiro postando porcaria. Tipo, ai, tem gente passando fome, tem gente deficiente, tem gente isso e aquilo, e você aí reclamando da vida, como se a gente estivesse numa competição de quem tá mais fudido. E não é uma competição. Todo mundo tem o direito de sofrer também, apesar de não ser legal sofrer, né? Todo mundo tem o direito de passar por um momento doloroso, e a gente tem que entender que ninguém vai reagir da mesma forma a momentos dolorosos. Cada pessoa reage de um jeito, e a gente precisa ter essa consciência, né? Então, muitas vezes, ao diminuir a dor do outro e falar que a dor dele não é importante, eu estou dando mais motivos ainda para ele cometer um suicídio, porque se ele já está com a autoestima alterada, se ele já acha que não é merecedor de atenção, que as pessoas não gostam dele, e que aquela dor que ele está sentindo não merece isso tudo, o que resta para ele? E aí a gente precisa entender, nessa parte, é que quem comete suicídio não quer morrer, tá? Ai, parece meio contraditório isso, mas entendam, quem comete suicídio quer parar de sofrer. E aí a gente precisa exercitar a empatia, que eu já falei em outros vídeos, se colocar no lugar do outro. Imagina o quanto ele está sofrendo para enxergar o suicídio como a única opção para parar de sofrer. O suicídio é visto por essas pessoas não como um fetiche ou algo de desejar a morte. É a única saída para parar de sofrer. Imagina você sofrer de um jeito que você não consegue mais lidar com aquilo, que você não sabe mais o que fazer, que você acha que não existe mais nenhuma saída, nenhuma possibilidade, e a única coisa que te resta é morrer para parar de sofrer. Então, a gente precisa entender isso também, que quem quer se matar, quem comete suicídio, quem tenta suicídio, ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. Isso precisa ficar bem claro.
A partir do momento que eu entendo que essas pessoas querem parar de sofrer, eu posso ajudá-las. E aí eu posso ajudá-las, primeiro, percebendo alguns sinais. Né? Ah, quem quer se mata e pronto. Não. A maioria das pessoas dão sinais antes. Né? E muitas vezes a gente está ocupado demais ou está desinteressado demais para perceber. Então, muitas vezes eles vão falar de morte, de medo de morrer, de partir e não deixar nada, né? De ninguém sentir falta dele, de sumir e ninguém perceber, né? Então, às vezes eles vão manifestar alguns desejos. Nossa, eu queria desaparecer, eu queria sumir, eu queria não acordar mais, eu queria que isso acabasse, né? Então, essas frases são sinais de alerta, né? Essas pessoas também costumam, às vezes, se isolar, né? Eles se afastam de outras pessoas, porque eles já não têm mais como lidar com o sofrimento, e eles não querem que os outros sintam pena dele, e pena é uma coisa que a gente não pode sentir de ninguém, né? E aí o que resta para eles é se isolar, até para não ser julgado, condenado, para ninguém brigar com eles, porque é o que a gente mais faz, infelizmente, né? Então, muitas vezes, ao diminuir a dor do outro, eu estou afastando ele de mim. E se eu afasto ele de mim, eu não consigo ver que ele precisa da minha ajuda. E isso é assustador também, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Então, muitas vezes, a gente afasta o outro pelo nosso julgamento, e eu preciso me aproximar dele, né? Outros sinais são, por exemplo, se desfazer de coisas que eles gostam, dar para alguém que eles amam alguma coisa, algum objeto que para ele tinha valor antes, né? Então ele está já se preparando para partir, está deixando com algumas pessoas que ele ama coisas que ele gosta. Isso é um sinal de alerta, né? E em caso de pessoas depressivas, altamente depressivas, quando de um dia para o outro, de repente, elas aparecem felizes, a gente tem que ficar muito alerta, porque, desculpa, pode não ser uma melhora, pode ser um sinal de que ela planejou já o suicídio, que ela já sabe como ela vai acabar com esse sofrimento. E a partir do momento que eu tenho certeza de que esse meu sofrimento vai acabar, que eu sei como acabar esse sofrimento, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou ficar mais feliz, né? Então, às vezes, essa manifestação de felicidade deles é somente uma situação de concluído o planejamento para o suicídio, tá? Então, a gente tem que ficar muito mais alerta ainda quando for esse tipo de situação. E aí, depois que eu percebo essas coisas, eu preciso estar presente. Eu preciso saber ouvir, eu preciso saber escutar, eu preciso acolher, eu preciso mostrar para essa pessoa que eu me importo. E isso é difícil, porque a gente tem o costume de se importar só com nós mesmos, de querer só para nós a atenção, de querer que as pessoas notem somente a gente. Então, muitas vezes, a gente acaba não percebendo o sofrimento dessas pessoas, porque a gente está ocupado demais querendo que a atenção seja somente na gente, né? Então isso também é um problema. Então eu preciso estar presente, eu preciso prestar atenção, eu preciso ficar próximo, preciso acompanhar, preciso estar junto, preciso mostrar que eu me importo. Isso é importante. E não só para pessoas com risco de suicídio, mas para todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Você precisa mostrar para essas pessoas que você gosta dela, que você se importa com ela, né? Então isso é importante para todos nós. A gente precisa ter esse cuidado. E por fim, eu queria falar só do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição brasileira maravilhosa, linda, que faz um trabalho fantástico com pessoas em risco de suicídio, né? Então eles atendem o Brasil inteiro pelo telefone 188, tá? Então é importante que a gente divulgue esse telefone, não aquele 0800 de mensagens de corrente aí que não dão em lugar nenhum. Isso atrapalha ainda mais essas pessoas, né? 188 é o telefone do CVV. Além disso, no site cvv.org.br é possível conversar com um voluntário por chat ou por e-mail. Eu vou pôr os links certinhos na descrição do vídeo. Mas é importante isso para que a gente tenha essa ferramenta também, né? Então, às vezes, você que está vendo o vídeo
está passando por uma situação um pouco difícil e não tem ninguém próximo para conversar, para desabafar, não desista. Ligue no 188, entre no site da CVV e deixe uma pessoa te ajudar, deixe uma pessoa te mostrar que ainda tem outras coisas para fazer antes de pensar nesse último recurso, tá certo? Então, obrigado pela companhia de vocês nessa viagem. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, comenta, vamos divulgar ele mais. Segue a gente nas redes sociais, @FerreiraRBruno. A gente se vê semana que vem aqui no mesmo canal.